Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro. Todo mundo já sabe, A Vida no Outro Mundo, escrito por Kaibar Schutel, o patrono desta casa, em 1933, ainda encarnado. Hoje nós vamos às considerações do último capítulo, considerações imortalistas. Eu acredito que tem muita coisa para nós trocarmos ideia. Então vamos ao texto. Diz Kaibar Schutel que a inviolabilidade das leis da natureza constitui um dos mais belos princípios do Espiritismo. Só mesmo a verdadeira filosofia poderia proclamar esta verdade, afastando para bem longe dos seus ensinos todo o caráter miraculoso que o sectarismo invoca, quando quer fazer prevalecer ideias errôneas, sem base demonstrativa e sem o amparo de argumentos lógicos para se poderem manter de pé. Então, o que ele está afirmando aqui, que de fato as leis da natureza são invioláveis. Não adianta eu e nenhum dos senhores e nenhuma das autoridades do planeta, nenhuma autoridade que não seja Deus, jamais vai aniquilar qualquer uma dessas leis. Elas são imutáveis, eternas, incorruptíveis, não depende da vontade de ninguém, a não ser da vontade de Deus. Então, isso é uma verdade. Então, essas leis são inacessíveis a quaisquer investidas, são invulneráveis às mais poderosas forças. Estão, como eu acabei de falar, submissas somente à vontade suprema, que as estabelece com onisciência, quer dizer, sabe por que fez isso, e perfeita previsão da sua ação, sábia e bem-fazer. Essas leis permanecem e permanecerão, como se diz, como diz aqui, fruto do faça-se a luz do verbo que fez e criou. Então, não tem como alterar essas leis aqui. E tem gente que quer reinventar a roda quadrada e acha que ela vai rodar como se fosse redondinha. Desculpe, aí é pisar na própria orelha. Infelizmente, nós temos muitos irmãos, muitos companheiros de jornada que acham que podem e que vão conseguir alterar muitas coisas frente às pessoas. E vão bater a cara. Não tem como fazer. Então não há, portanto, milagre, não existe milagre, nem fato sobrenatural nos eventos que vão se desenvolvendo às nossas vistas, por mais assombrosos que nos pareçam. Para nós pode parecer milagre, porque nós não entendemos ainda o mecanismo, não estudamos, tivemos preguiça, não fomos a fundo. Mas milagre não existe no universo. Jesus, quando aqui esteve, ele foi claro: eu vim cumprir as leis do Pai. Bom, então não vamos querer reinventar a roda de outro jeito. A roda é redonda, vai girar sempre redondinha. Continua aqui o Kaibar dizendo o seguinte: o fogo, a luz, o vapor e eletricidade, os raios vitais, as claridades óticas, ou seja, essas luzes que são emitidas, que a gente vê espargindo na natureza, o fogo fátuo, por exemplo, as ondas hertzianas, os íons, os elétrons, existem na natureza de toda a eternidade, sempre existiram, embora só tivessem sido descobertos com o correr do tempo e o progresso das gerações. Veja,
nós não teremos conhecimento de informações que nós não soubermos manipular ou não soubermos usar para o bem da coletividade. Eu já dei um exemplo, vou dar de novo. Esse exemplo foi dado em outros encontros. Imaginemos-nos hoje manipulando atomicamente qualquer substância. Por exemplo, Cristo transformou água em vinho. Fez milagre? Não, não existe milagre. Simplesmente fez uma manipulação atômica. Ele sabe que a base de tudo é o fluido cósmico universal, sabe que simplesmente tudo está em tudo. Ele pegou elétrons de uma substância e colocou lá na outra e transformou em vinho. Simplesmente isso. Mas nós sabemos fazer isso? Não. Se hoje, com o conhecimento que temos, se soubéssemos fazer isso, nós iríamos usar para o bem da coletividade? Ou iríamos fazer como foi feito, uma bomba atômica ou algo para dominar? Nossa cabeça é muito pequena, está no chão. Então nós ainda pensamos no eu, eu mando, eu posso, eu faço. Então muitas coisas só chegarão a nós quando tivermos condições de absorver. Isso fica claro, é só voltar na história. E continua Kaibar dizendo o seguinte: a verdade se manifesta sempre oportunamente, o que eu acabei de dizer, e quando inteligências amadurecidas estão prontas, aptas para recebê-la. Essa verdade, como a principal manifestação da lei divina, não vem cercada de privilégios, nem de exclusivismo. Ah, só o Agostinho é que vai conseguir, só a Isabel. Não, quando vem para todos igualmente. Por isso Cristo falou: quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Por isso a doutrina espírita é clara. Falávamos agora eu e Isabel. Ela é clara quando diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Se eu não leio, não estudo, não quero saber, por que a verdade vai chegar até mim? Eu não vou saber o que fazer com ela. O Cristo foi fantástico. Não dai pérolas aos porcos. Para que dar pérolas ao porco? Não dá os gentios. Que valor ele vai dar na pérola? Para que vai se dar um conhecimento elevadíssimo para quem não tem conhecimento, não sabe o que fazer com aquilo? E aí o Cristo foi mais elevado ainda. O fruto não cai enquanto não está maduro. Então nós só vamos buscar esses conhecimentos, essas verdades, quando sentirmos a necessidade de obtê-los. Senão nós vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, correndo, como se diz na gíria, correndo em torno do próprio rabo, querendo morder o rabo. Chega! Graças a Deus o Cristo veio, ensinou o caminho, veio a doutrina e mostrou o caminho. Nós ainda vamos continuar sendo manipulados pelas religiões? Não, não podemos, não devemos, porque quando chegamos do lado de lá, nós é que vamos responder por tudo que fizemos ou por tudo que não fizemos, pelas oportunidades que desperdiçamos. Nenhuma religião vai estar lá tentando nos salvar, nos ajudar, não, meus amigos. Eu comigo mesmo e o Pai, cada um dos senhores igualmente. Alguma pergunta até aqui, algum comentário para a gente poder acelerar essa conversa? Então vamos em frente. A lei, a verdade, é sóbria em seus cometimentos. Desculpe, a lei divina não vem ser, a manifestação da lei divina não vem cercada de privilégios nem de exclusivismo. Ela é sóbria em seus cometimentos, regendo de modo admirável a evolução dos povos do seu incessante caminhar.
para um progresso cada vez maior em perfeição, sem jamais, olha que informação, meus amigos, sem jamais atingir um limite final, pois não existem delimitações em instância alguma no universo. Veja, mas um dia nós não vamos chegar à verdade? Olha, imaginemos para efeito de cálculo que a nossa evolução começou nessa parede e vai terminar naquela parede. Nós ainda estamos grudados nessa, apesar de tudo que já andamos. Estamos aqui muito próximos. Então imagine, o que é que nós temos que fazer? Temos muito que conhecer, muito que estudar. Para um dia chegarmos à perfeição, não dá para falar em prazo, não dá para falar em tempo. Depende de cada um de nós. No plano físico, no plano das formas onde nos encontramos, os mundos, os corpos, tudo progride na ânsia insaciável da estética, do belo. Não é verdade? Não é isso? O que as pessoas fazem hoje, em especial as mulheres? Murcha aqui, coloca ali, põe silicone aqui, tira ali, procurando o quê? Não, e os homens também. Mas para quê? Procurando o belo, a forma perfeita, que não vão achar nunca. Porque essa forma não é que não está aqui. Então veja, é uma verdade que ele está dizendo. Nós, dentro do nosso pequeno conhecimento, nós estamos tentando procurar a perfeição. E a perfeição está muito longe de nós ainda. E continua. No plano psíquico, os seres se transformam e se aperfeiçoam na ciência, na arte, na moral, nos meios de comunicações que entretêm as relações fraternas, que com isso auxilia o aperfeiçoamento das raças, dos espíritos que podem se elevar então para a espiritualidade. Então veja, nós temos a estética então no plano da forma, no plano físico. No plano psíquico, o que é que nós procuramos? Dizer o Carbarchu, a ciência, a arte e a moralidade. Para isso nós temos hoje, vamos dizer, o celular. Alguém vive sem celular hoje? Consegue viver? Totalmente. Eu tenho por causa dos outros. Você tem por causa dos outros. Mas você não vive sem. Porque os outros precisam te achar. O filho, a filha, alguém precisa te achar. Não é verdade? Quer dizer, é um utensílio que hoje está sendo desviado. É um negócio fantástico para aproximar, melhorar a fraternidade ou para piorar a fraternidade, dependendo de como ele é utilizado. E isso depende do quê? Da nossa qualidade. Nós estamos aqui para chegar lá, estamos muito longe. Então, nós achamos que somos os melhores, nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, você viu o que ele falou, o que ela falou? Que isso? Nós não estamos aqui para observar ninguém, mas para observar o que nós somos nessa escala evolutiva. Nós estamos lá embaixo. Como é que eu vou falar que aquele é um picareta se eu sou igual, eu convivo junto? Que aquele não presta se eu convivo junto? Na frente dele eu sou uma coisa, por trás eu sou outra. Como é que nós podemos ser assim? Não, eu sou cristão. Cristão do quê? Que cristão é esse? O Cristo não fazia isso. Ele era autêntico. O que é, o que não é, não é. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O Cristo falava, para nós não. Não é bem assim, tá? Vamos com jeito, vamos. Não é assim que age o ser humano? Que o nível evolutivo nosso é muito baixo. Nós estamos preocupados com a matéria. Achando que o caixão vai, quando formos embora, vai estar recheado de dinheiro, de joias, ou de um monte de porcaria que nós damos valor. Vai nada. Nada, como eu digo sempre, vamos depois assistir a briga dos herdeiros, sem poder fazer nada. E ainda ficar mais chateado,
puxa, aquele que dizia que me amava é o que menos me amava. E assim vai, meus amigos e amigas. Então, continuando. O homem anseia por luz, e Deus lhe envia luz. O homem sente desejo e necessidade do progresso, e Deus lhe faculta os meios de ascensão para os planos superiores da criação. E aí ele vem contar um fato aqui que aconteceu em 1848, na pequena aldeia de Hydesville, nos Estados Unidos, que foi abalada por fenômenos supranormais que se originaram no seio da família Fox, o famoso caso das irmãs Fox, e vinham, por certa forma, estabelecer uma nova orientação na vida dos homens simplesmente entregues à materialidade. Então, já antes das irmãs Fox, em 1837 e 1847, Dr. Larkin, médico da cidade de Wentworth, em Massachusetts, interessado nos fenômenos do magnetismo, obtiveram uma série de fenômenos transcendentais, tão maravilhosos, ou talvez ainda mais, que aqueles verificados em Hydesville. Quer dizer, as coisas começaram, certo? Começaram para mostrar ao homem que não é só a materialidade. Começaram não, desculpe, acentuaram. Porque desde que, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver muitos casos de manifestação espiritual. Só que nós somos acomodados, nós não queremos realmente... não, isso não é comigo, deixa para lá. Quando eu chegar numa idade tal, eu vou pensar, agora eu não quero saber, deixa para lá. É assim, nós deixamos para amanhã. E o amanhã passa tão rápido que quando nós queremos fazer, já não dá mais tempo. Não é verdade? Então, esses casos que ele está falando aqui, é que vieram de uma maneira muito acentuada para chamar a nossa atenção. Aí veio o Espiritismo. O Espiritismo veio para ficar, ele vai se manifestar em três períodos de 70 anos. O primeiro período foi exatamente dos fenômenos. O segundo período, que nós estamos praticamente, já passou, já vivemos também, foi o período do estudo, o período de conhecimento profundo. E agora nós estamos no terceiro período de 70 anos. A prática, pôr em prática, amor a Deus e amor ao próximo. E como é que nós estamos praticando? Então, voltando aqui no Caimar, ele diz o seguinte: não eram esses fatos senão a reprodução acentuada de outros tantos que vinham definitivamente abrir uma nova era para a humanidade. Pelo menos é o que se pôde concluir das visões de Emanuel Swedenborg e das diversas experiências supranormais realizadas por diversas pessoas que ele elenca aqui, bem como por Dr. Justinus Kerner, citadas cuidadosamente em outra obra pelo autor deste livro, com o fim exclusivo de demonstrar a generalidade da ocorrência desses fenômenos, que outra coisa não eram senão as manifestações naturais de certas leis. Manifestações naturais que nós não conhecíamos. Então a gente falava, nossa, tudo supranatural ou sobrenatural. É porque nós não conhecíamos. Não existe nada supernatural ou sobrenatural. Está tudo dentro das leis de Deus. Como eu disse há pouco, à medida que vamos conhecendo, nós vamos ver que não tem nada de anormal nessas leis. Está tudo dentro da normalidade. É desconhecimento nosso mesmo. Maida, Pois não? a respeito do que você está falando aí, eu vi uma reportagem ontem. No México, uma menina, quando ela tinha 12 anos, ela começou a ver bolas de fogo.
Várias, ela via várias. E ela foi se interessando, hoje ela tem cara de 20 anos. Ela levou um cientista, ela até filmou essas bolas. E ela começou, ela viu que tinha um princípio inteligente naquilo ali. E ela levou um cientista norte-americano lá, e o cara falou, não, isso é tudo metido, tudo vendo, só que viu também. E aí, Ele viu e ele, no começo, ele quis correr, sabe? ele quis correr? Quis correr. Aí ele falou, bom, eu vou olhar, falou, não, filha, são bolas, elas gostam de mim, são coisas inteligentes, você vai perceber. À medida que elas falavam alguma coisa, apareciam 2, 3, 4, 5 na frente. E ela quase que formava alguma coisa assim, tipo uma letra. E aí ele estava dizendo, aí ele até escreveu algumas colunas nos Estados Unidos, que realmente a morte ela não existe. Que aquilo ali não era obra do acaso, porque não era uma vez, não apareceu uma vez só. Mas várias e várias vezes que a menina começou, parece que 8, 10 anos, e hoje a menina parece que uns 20, 20 e poucos anos, e ela continua vendo. Então, É lamentável o espírita lá, né? então, Com são certeza. efeitos inteligentes, foi o que levou Kardec às mesas girantes. Exatamente. Ou são efeitos inteligentes. Então, atrás de um efeito inteligente, tem uma inteligência, tem que ter uma inteligência. Foi o que o levou a estudar as mesas girantes e culminou com a doutrina espírita. É o famoso, quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Tem que buscar, tem que entender. Para fugir ou falar que é mentira, isso como nós falamos, esses sectaristas que realmente têm preguiça de estudar, tem medo de perder a posição que tem, acham que não, vou manter como está para deixar como é que está mesmo. Então não querem nem estudar. Deixa como está, não vão mexer. Graças a Deus, a doutrina espírita veio e mostrou que não, temos que estudar mesmo, temos que buscar. Não existe nada que não esteja dentro das leis do universo. São coisas que nós desconhecemos ainda. Mas está aqui, está muito claro na doutrina. Vem de várias formas, né? Alguma pergunta a mais? Algum comentário? É engraçado o medo que parece que eles têm, né? Os cientistas. É porque aquela história... Encararem mesmo, né? Não, é que eles acham que Deus não existe, que a ciência tem que ficar separada da matéria. Eles não querem encarar. Como dizia, eu não me lembro qual foi acho que foi o Einstein. Pouca ciência me afasta de Deus, muita ciência me aproxima de Deus. Então, quer dizer, esses que realmente não querem nada, que tem pouca ciência dentro de si. Porque conforme vai se aprofundando, estudando para valer, ele vai chegar, vai culminando, vai ter que chegar na origem. Não tem como fugir. Pois não, Isabel? Não entendi. Foi Pasteur que disse isso? Não foi o Einstein? Corrigido. Nós estamos corrigindo. Quem foi? Pasteur. Pasteur. Então, continuando aqui, meus amigos. Deve-se ver nesses fatos, então, que eles se reproduziam com intensidade em toda parte, e de uma forma espontânea, e também provocados, como se verificou em algumas comunidades, como por exemplo a comunidade dos Quakers, nas experiências espíritas de Afonso Carragné, com a sonâmbula Adele Maginot. Isso foi nos anos de 1845 a 1848, e com o célebre vidente americano Andrew Jackson Davis, cujas obras expõem bem claramente as suas visões supranormais e as suas revelações transcendentais. Então veja, esse livro foi escrito em 1933. Não tínhamos ainda o conhecimento que temos hoje, mas olha, não tínhamos nada das obras do Chico, que vieram dar uma luz fantástica a tudo isso. Em toda a Europa não se falava em outra coisa senão nas mesas girantes, novidade que chegou a constituir divertimento nos salões de Paris.
foi quando, em vista de tão insólitas e perturbadoras manifestações, surgiu, nascido em Lyon, um missionário que, pondo em relevo os fatos antigos, foi buscar na história, assinalados na história, absolutamente semelhantes àqueles que estavam se produzindo e dentro e de acordo com o pensamento de Jesus Cristo, exarados nos evangelhos, proclamou então a nova revelação, estabelecida para guiar a humanidade no caminho da espiritualidade, para que se fizesse no mundo o reino da paz e da eternidade. Todas as manifestações do saber teriam de receber irrevogavelmente um novo impulso. A ciência, despojando-se do orgulho de falsos conhecimentos, e a religião, do apego a dogmas e ao mercantilismo, unir-se-iam sob as bases inflexíveis da imortalidade. Não tem como fugir. A imortalidade não tem como fugir, meus amigos. Seria uma aberração nós imaginarmos que nascemos hoje, nesta vida, e termina nessa vida. Viemos do todo e voltaríamos para o todo. Que história é essa? Que não temos individualidade? E aí, se fosse isso verdadeiro, eu jogo a pergunta para vocês. Explique, por que uns têm saúde e outros não? Por que uns têm residência e outros moram embaixo da ponte? Por que uns são ricos e outros pobres? Não teríamos explicação. Não teríamos. Mas a imortalidade ele cuida com tudo isso. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus não proíbe nem nos obriga a nada. Mas as leis de Deus são eternas, imutáveis, incorruptíveis. Estão aí. Se as ferirmos, preparemo-nos para ser julgadas por elas. Não vai ter lá o São Pedro nem o santo apontando o dedo para nós, não. Como dizíamos na infância. Ó, cuidado, quando você morrer, São Pedro vai te pegar lá, hein? Não tem nada disso, não. A nossa consciência que vai nos pegar. Por quê? Porque tudo isso está esculpido dentro de nós, a nossa origem. Viemos de Deus, Ele nos criou. Por que seríamos diferentes? O mal não existe, o mal é invenção nossa. Então temos que nos preparar. Aqui a gente disfarça, no mundo espiritual não tem como disfarçar. Não tem disfarce. Não tem, não adianta, como eu brinco também, fazer uma cabeleira diferente, uma capa diferente, que não vai ter jeito. Isso são energias, as energias estarão à mostra. Pois não, Cristina. Maida, mas uma das grandes barreiras da humanidade é justamente isso daí. Ninguém aceita a reencarnação do jeito que o Espiritismo prega. Você, em qualquer rodinha de amigo, de conhecido, desconhecido, que ventilar esse tipo de assunto, com as pessoas dão risada com a cara, com as pessoas não acreditam. Mas, Agostinho, eu vou repetir o que eu falei. Quando tiver esse assunto, peça para ele, explique-me então, por que existem os pobres e os ricos, os que têm saúde e os que não têm saúde. Por que uns têm lugar para morar, os outros não têm, uns têm automóvel, outros têm que andar de ônibus. Explique-me então, uma explicação lógica. Não tem, né? Não tem. Se é uma única vida, por que então? Deus não é justo? Por que ele fez isso? Por que ele permitiu algo parecido? As pessoas vão ficar, vão ficar rateando e não vão sair do lugar. Elas vão ser o materialismo, que cada um nasceu daquele jeito, pois tinha que nascer. Pois tinha que nascer. Como pois tinha que nascer? Não, Por tinha quê? que nascer daquele jeito. Ninguém encara a realidade de uma outra forma, a forma espiritual, como você acabou de explicar aí. Porque quando você fala, você vai falar para um nasceu rico, geralmente você está esperando. Um nasceu num lar riquíssimo, outro nasceu numa pobreza desgraçada. Vai pensar Qual é a sobre uma explicação? Ele tinha que nascer lá e você tinha que nascer ali. É que nem aquela, vou repetir o que eu falei, que eu estava uma vez no simpósio sobre a morte e
simplesmente um rabino foi chamado a dizer sobre a morte, e aí perguntaram para ele: o que é a morte? Ah, a morte, Deus joga, azar de quem passar na frente. Azar de quem passar na frente. Ó, é trazer Deus abaixo da gente, né? Abaixo do ser humano. Que história é essa? Um universo maravilhoso, com tanto equilíbrio, Deus joga a morte, azar de quem passar na frente. Pô, para com isso. Para com isso. Tem Sem a sentido. casa. A gente vive na pontaria de Deus. Não tem sentido, né? Uma brincadeira, um negócio que não dá nem para fere qualquer raciocínio. Quem tem um bom, tem cabeça, não vai aceitar. Mas esse é mais ou menos o princípio de grande parte da humanidade. Mas é verdade, você tem razão. Tem que mudar. Tem que mudar. Ô, Isabel. Então vamos continuar? Então, com o Espiritismo, ficou claro, veio mostrar que o reinado do ouro daria lugar ao império da verdade, para que os povos, então, livres dos preceitos autoritários das academias de ciência, das igrejas, realizassem pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho as suas altas aspirações. Eu digo sempre, vou brincar mais uma vez, pegar o livro e pôr aqui, achando que por osmose esses conhecimentos virão para a minha cabeça, não virão não. Tenho que trabalhar, tenho que ler, tenho que discutir, tenho que suar, senão não vai, gente. Então nós temos que realmente buscar, e buscar com vontade, senão não tem chance. Achar que vem aí do céu, apertar um botãozinho, uma inspiração, eu me transformo a partir de agora numa pessoa boníssima. Não, não existe. Milagre não existe. É trabalho, dedicação. Não tem o que fazer. Eu vou repetir mais uma vez aquela historinha que está no livro do irmão X, aquela senhora que queria, aquela pessoa que queria eliminar da sua existência o ciúme. Depois da 11ª vez que ela veio para cá, não tinha conseguido eliminar o ciúme. Que fizeram os benfeitores espirituais? Levaram esse espírito às regiões profundas do planeta. E ela escolheu que teria 4 filhos, todos eles altamente deficientes. E ela aceitou, veio, teve os filhos e o marido a abandonou. Imagine que vida ela teve nessa existência. Terminou a vida dela, voltou para a espiritualidade, foi fazer o balanço. Ou seja, na 12ª reencarnação, ela conseguiu matar o ciúme. E as outras coisas que nós carregamos, que estão cristalizadas em nós? Orgulho, vaidade, egoísmo e um monte de outras coisas. Imaginemos o que nós temos que trabalhar na nossa existência. Como eu falei, nessa fictícia linha de evolução, daqui ali, aqui é o nascimento, lá é a perfeição. Nós estamos aqui ainda grudados nessa parede, meus amigos, com todos esses milhares de anos que já viemos aqui. Perguntas, comentários? Então, vamos em frente. Esse trabalho, então, másculo de desvendamento espiritual, verdadeiro deslumbramento para nós, que jazíamos nas sombras da ignorância, a codificação espírita dos novos ensinos, que abrangem todos os ramos do conhecimento humano, não podia prescindir da ação de uma inteligência robusta, acima de todas as inteligências terrestres, caracterizada pela sobriedade, pela capacidade de altos raciocínios, pela humildade, a par da sabedoria e elevação moral.
foi justamente nessa ocasião que surgiu na França uma das maiores celebridades que o nosso mundo hospedou, Léon Hippolyte Denisard Rivail, conhecido por Allan Kardec. Então veja, é espiritismo, é kardecismo. Eu posso falar eu sou kardecista? Não, não existe kardecismo, existe espiritismo. Nós somos cristãos espírita. Kardec não criou a doutrina espírita, ele só codificou, elencou, colocou numa ordem. Então ele não é o criador. De quem é a origem? Qual é a origem? Dos espíritos. Doutrina dos espíritos. Foram eles que trouxeram todos os ensinamentos. Tá certo? Mas foi uma pessoa que trabalhou muito, porque ele ouviu não só aquelas médiuns ou aqueles médiuns que estavam ali junto dele, pesquisou tudo que tinha de comunicação no planeta. E aí colocou nesta ordem para que nós pudéssemos entender. Foi um trabalho árduo, difícil, e ele veio com a missão e cumpriu. E continuou depois. Terminou, voltou, o Chico veio aí, continuou, deu continuidade, terminou, e vamos continuar. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário? Interessante, Maicon. Recebeu de várias fontes, vários países. Claro. Não ficou, né, no meio, só nas Irmãs Focas, aquelas duas irmãs que ajudaram muito ele, que eu não estou lembrando do nome, novinhas, 30, 17 anos, 18 os irmãos lá. Então, irmãs? Não me lembro. Eu também Não me lembro. Jafé, né? As Irmã Jafé. Janete? Não, as Jafé. irmãs Jafé. Eram as duas irmãs que trabalhavam direto. Eram novas. Isso. Eram Novinhas. Isso, era. Ficaram, ajudaram ele. Isso. Aquilo uma bela ajuda, né, vamos assim dizer, nos trabalhos que ele estava exercendo. E veio de várias fontes. Né? E mais ainda, tem Só comunicações. nossos irmãos estavam nas fotos, né, de desfile. Foi uma variação Muitas muito fontes. grande, vamos assim Muitas dizer. Né? fontes. Então, veja, o que ele fez? Ele teve, com aquela lógica, com clareza e concisão, ele, o grande missionário, tornou-se então o maior expoente da verdade que o mundo precisava receber para a transformação e redenção dos seus habitantes. Aí estão os seus livros, onde os leitores poderão, à semelhança do sedento, imergir os lábios no cálice do vinho novo, para se desfazerem das concepções obsoletas do passado, preparando-se para assuntos grandiosos nas amenas regiões da vida eterna. Então veja, nós temos aí os pilares da doutrina, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, tivemos também o Céu e o Inferno, e tivemos também o sexto livro, que o Kardec psicografou depois desencarnado, Obras Póstumas. Precisamos ler e estudar, meus amigos. Sem isso, não tem o que fazer. Mas e o Evangelho? O Evangelho é fundamental, muito mais ainda. Foi dito pelo Cristo há 2000 anos, está tão vivo que parece que acabou de ser dito. Alguma pergunta, algum comentário? Então nós vamos encerrando hoje. Obrigado a todos, aos internautas, e até o próximo encontro. Saúde e paz a todos.